você fosse tudo que você nasceu para ser, você teria o mesmo dinheiro, o mesmo saldo bancário, iria nos mesmos lugares, frequentaria os mesmos lugares, conviveria com as mesmas pessoas, teria os mesmos hobbies, teria o mesmo carro, o mesmo emprego, o mesmo ir e vir do trabalho, a mesma rotina. Então, infelizmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas sempre dizem, não, Bruno, eu seria uma pessoa bem diferente. Então, se você seria uma pessoa bem diferente, significa que você não está sendo você mesmo. E quando você está sendo você mesmo, pense em termos de prosperidade. Bom, vamos lá, tem uma mangueira. Mangueira tem que podar uma vez por ano. E na mangueira, você tem que podar os galhos mais baixos. E na mangueira, a árvore que dá manga, ela prefere uma terra mais seca, um clima mais quente. Então nós pegamos a manga e plantamos num clima totalmente frio e nós não podamos a manga. O que vai acontecer? A manga vai dar com doença, ela não vai crescer, o pé não vai carregar. Então se você falar com qualquer jardineiro, o que ele vai falar para você? Sim, é a poda, o enxerto, a rega, o cuidado que vai fazer a planta dar o que ela tem que dar. Então vocês ficam muitas vezes falando de prosperidade, mas vocês não estão encaixados. O trem tem um trilho para andar. Você é um trem que está fora do trilho, velho. Então aí você fica falando, não, o que deu da taxa Selic, Bruno? A taxa Selic é um dos melhores investimentos que tem. Porra, eu tenho um monte de taxa Selic aqui no meu celular. Eu tenho um monte de investimento aqui. Quando eu não tô bem, foda-se os investimentos. Quando eu não tô bem, quando eu não tô alinhado, eu não quero nem saber de porra de investimento nenhum. E eu vou dizer uma coisa pra você, quando você não tá bem, a casa que você conquistou não significa nada, o carro que você conquistou não significa nada, nada significa o peso que você perdeu, que você ganhou, o músculo que você perdeu, nada disso significa. Então essas coisas são importantes, mas são perfumarias, são acessórios, certo? São acessórios. As pessoas estão confundindo o que é essencial e o que é acessório. Se você não tem a vida próspera, provavelmente você está focando em acessório. Então faz uma lista do que é acessório na sua bendita vida. Faz uma lista do que é essencial na sua bendita vida. E eu descobri uma coisa. Essencial está ligado à essência. Olha que fácil. A essência, o essencial está ligado à essência, gente do céu. E quando você conecta com a sua essência, você vai prestar atenção na sua essência, é aí que você prospera. Essencial, Bruno, eu trabalho com o que eu gosto. Não, eu trabalho com o que eu odeio. Então começa a se mover para trabalhar com o que você ama. Ah, Bruno, mas eu não posso, é meu trabalho. Não pode agora, mas daqui 6 meses pode, daqui 1 ano pode. Vocês não vão ser prósperos de verdade se vocês não aprenderem esse eixo, mente, corpo, físico, espírito. O que é esse eixo? Físico, mental, emocional, espiritual. Eu falo, FEME. Físico, emocional, mental, espiritual. Aí você vai ficar preocupado com como você investe. É importante, mas na pirâmide de Maslow das necessidades básicas, alguém tem que começar a falar de investimento financeiro depois que ele arrumou a base da porra da pirâmide. Porque se você começar a cuidar da ponta da pirâmide, eu te falo de investimento financeiro, sem cuidar da base, uma hora a pirâmide implode. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que a natureza é muito próspera, é muito abundante. Então, a natureza, as plantas, a energia das plantas, elas seguem o fluxo natural, a corrente universal, e elas são tudo o que elas podem ser. Elas são tudo o que elas nasceram. Nenhuma planta vai ficar pensando assim, mas será que eu cresço ou será que eu não cresço? Será que eu vou ou será que eu não vou? Mas a outra árvore ali, ó, ela cresceu mais do que eu. E aquela outra planta ali cresceu mais do que eu, então eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo. Gente, isso é coisa humana, da gente ficar se comparando com o outro e achando que só porque o outro teve mais sucesso você não vai conseguir também. Árvore, planta, não pensa assim, né? Elas simplesmente são ligadas ao fluxo do universo e são tudo aquilo que elas podem ser. Então, quando você começa a usar a fitoenergética na sua vida, você equilibra o seu sistema de energia e você se conecta a esse fluxo natural, a esse fluxo da natureza que faz as árvores transbordarem de tanta fruta. Entende? E aí você começa a transbordar também. Porque a planta, o que ela precisa? Ela precisa de sol, né? Ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de terra, solo fértil. Então são elementos que a planta precisa para ser tudo que ela pode ser. E a gente também precisa de elementos como calma, tranquilidade, equilíbrio, meditação, talvez, né? Mas no sentido de se conectar com você mesmo
e não de ficar se distraindo só olhando para fora, mas olhar para dentro. E quando você usa um chá da fitoenergética, quando você usa um tratamento da fitoenergética, você fica mais centrado, você fica mais inteligente, você fica mais consciente e você começa a perceber na sua vida o que você precisa consertar. Oi, Jasmine! Jasmine! Cadê a menina? Que linda! Aumenta a audiência, né, Bruno? Claro, né, Patrícia? Então, a fitoenergética faz com que o ser humano volte para casa, volte para a sua própria natureza, entende? Então, desperta a tua consciência e você começa a ver, puxa, eu estou errando aqui, eu preciso consertar isso, eu preciso pedir perdão para alguém, eu preciso fazer pilates, eu preciso me exercitar, eu preciso beber mais água. A fitoenergética vai despertando essas coisas na gente e quando a gente vê, né, toda a literatura, o referencial teórico que a gente tem, né, dos primeiros escritores lá, pensadores que falavam sobre prosperidade, como Napoleão Hill e tal, eles falam justamente do comportamento da pessoa próspera. A pessoa próspera, ela tem um comportamento. E a pessoa que inveja o sucesso dos outros, a pessoa que se compara com os outros, a pessoa que está sempre... Tá, ela até faz a parte dela, mas está sempre olhando o que o outro tem, para ver se o outro tem mais do que ela. Fica medindo, sabe? Ela não prospera, porque isso faz com que ela não tenha integridade. E integridade é um dos elementos mais fortes, assim, para ser prosperidade. É viver a sua verdade. E quando você se compara com o outro, você deixa de ser íntegro, porque você está querendo viver a integridade do outro, sabe? E o que você quer dizer? Você quer dizer, então, que o uso da fitoenergética ajuda as pessoas a ter mais facilidade no mindset da prosperidade, que são os comportamentos prósperos. Vai abrir a mente da pessoa, ela vai começar a ter ideia, vai começar a ter criatividade, vai ficar mais consciente. Por quê? Porque todos os sistemas dela estão em equilíbrio. A gente costuma dizer que um corpo doente, né, no Código da Alma eu falo isso, que um corpo doente é um corpo sem comando. Então, a gente tem 14 sistemas dentro do corpo, que são como se fossem departamentos. Eu já falei sobre isso até hoje. Se não tem uma liderança, ou seja, uma consciência operando nesses sistemas, o corpo adoece, porque ele não sabe onde ir. É como se fossem 14 departamentos desunidos, que não sabem o que fazer com a energia que você põe lá dentro. Mas não importa a sua idade, não importa quem você seja, não importa onde você está agora, a fitoenergética, ela pode tocar a sua vida e te transformar numa pessoa melhor, te ensinar a ser livre, a se libertar dos grilhões, que às vezes a nossa própria família nos impõe, querendo que a gente se comporte de um jeito para que eles possam te controlar, querendo que você se comporte de um jeito para que isso seja confortável para eles, né? Então, eu não briguei com a minha família, eu não discuti com ninguém, não pensem que foi assim, mas às vezes você precisa dar limite para essas pessoas. Porque o amor delas, às vezes, para tentar te proteger, acaba te escravizando e você deixa de ser quem você, né, poderia ser. Então, a fitoenergética, ela atua em todos os níveis e dimensões do ser. Ela faz uma varredura no nosso sistema, ela faz uma varredura no nosso corpo, vê tudo que está errado, limpa, as plantas têm esse poder e ainda te dá um suplemento energético para você enfrentar os desafios do dia a dia. Então, não é assim que, faz 18 anos que eu e o Bruno não temos problemas na nossa vida. Não é isso. Mas a fitoenergética, ela te dá força para enfrentar os problemas, sabe? É uma coisa meio que super-herói, assim. O Popeye comia o espinafre e ficava fortão. Né? Tem outros super-heróis lá que tomam alguma coisa, um suplemento e ficam bem. A fitoenergética faz isso com a gente, ela ajuda a repor a energia que a gente perde e a gente se sente mais forte para encarar os desafios. E aí, a cada desafio que você enfrenta, você confia mais em você. Aí aumenta a sua autoestima também, você se sente mais poderoso. Puxa, se eu enfrentei aquilo, esse outro problema eu vou conseguir enfrentar também. Se eu conseguir passar por aquela situação, por isso eu consigo passar também. E aí você vai ficando mais confiante e é um caminho natural. O maior ponto é o seguinte, as pessoas que não têm a prosperidade é porque estão focando sua energia no que não é essencial. São as pessoas que estão focando a energia no acessório. Então a primeira coisa que você tem que fazer, faz uma lista. Risca um papel no meio.
De um lado você coloca o que é acessório. O que é acessório? Acessório é aquilo que não faz muita diferença, pode ter dar uma ajudadinha, mas não resolve. Acessório não é uma coisa ruim, mas não é essencial. E o que é essencial? Aí o que a gente vai fazer? De um lado escreve o que é acessório, o que é essencial. E daí, na sua vida, ter que ir fazer tal coisa todos os dias com meus amigos. É acessório essencial? Não, é essencial porque isso e aquilo. Será? É mesmo? Por que eu acho que é essencial? Será? É mesmo? Por que eu acho que é acessório? Entendeu? Na escassosfera existe frequência na TV. Na prosperosfera existe frequência nos estudos. Uma pessoa que está na escassosfera, ela está colocando uma coisa totalmente acessória, que é ficar assistindo televisão, como uma coisa essencial. Eu preciso assistir televisão, Bruno, senão não relaxo. Mentira, isso é bullshit. Quero pedir uma coisa para vocês. Entrem no canal do Telegram do Luz da Serra. Cadastrem lá para vocês receberem as mensagens de última hora. Por que Telegram, Bruno? Porque quando eu for fazer uma live, eu não vou avisar vocês. Eu mando uma mensagem no Telegram e vocês ficam sabendo. Ótimo. Muito obrigado a todo mundo, todos que estão juntos aqui. Gratidão a todos. E aqui a gente encerra mais uma Prosperosfera. Existe um mundo lá fora de escassosfera. Existe um mundo aqui no YouTube do Tio Bruno da Prosperosfera. Qual deles você quer? É isso que eu pergunto para você. Vamos junto? Valeu, beijo!